localizada na parte alta de Maceió e fazendo fronteira com os bairros Jacintinho, Farol, Pitanguinha, Gruta de Lourdes, Barro Duro e São Jorge. O bairro Feitosa é bastante diversificado, pois além de ser um bairro com muitos comércios pequenos, há também uma grande quantidade de casas e áreas residenciais. O Feitosa também abriga muitos pontos marcantes em seu bairro, como a rodoviária, que movimenta o bairro. E outra característica muito curiosa e interessante do bairro é que seu formato parece o de um cavalo marinho. Vou tentar botar no vídeo. O bairro Feitosa tem suas raízes fundadas a partir da chegada de Maria e José Feitosa, que saíram de Pernambuco e vieram para Maceió para tentar a sorte. E acabaram por desenvolver o bairro e hoje ele é o que a gente conhece como Feitosa. Inicialmente, a região do Feitosa era uma área rural, porém com a crescente urbana, o bairro foi se desenvolvendo cada vez mais, onde foi trazido para cá saneamento básico, lojas comerciais e o bairro foi começando a ter um destaque e se tornando muito importante para a região de Maceió. De acordo com o estudante, a imagem da cidade ela é uma sobreposição da imagem de outros indivíduos, onde cada indivíduo tem uma imagem própria e única da cidade. Logo, para ele, essa cidade ela passa a ter uma imagem de acordo com sua identidade, sua identificação, a sua função, sua área e também a sua questão social. Logo, para Lynch, a imagem da cidade ela pode ser caracterizada tanto por estrutura, identidade e significado, mas ele também foca bastante no seu estudo a relação de imaginabilidade e a legibilidade da cidade. No processo de orientação, é importante ter uma imagem nítida do meio ambiente, a qual está ligada à memória da experiência passada. Diante disso, a legibilidade é a clareza sobre esse meio em que se vive. Ela pode estar relacionada tanto à questão da organização de um espaço quanto à sua leitura. Para Lynch, todos esses conceitos acabam se interligando e, ao adentrar no bairro do Feitosa, principalmente em suas ruas principais, conseguimos ver que a legibilidade não é tão nítida, devido às fachadas das lojas conflituosas com o ambiente. Além disso, ao adentrar o bairro pela primeira vez, é possível identificar pouca legibilidade, mas com a experiência adquirida ao longo do tempo, essa visualização acaba melhorando. Afinal, o bairro é composto por uma extensa artéria que corta o bairro inteiro, podendo ter um acesso mais claro e tornando mais fácil a imaginabilidade desse ambiente. As vias são canais ao longo do qual o observador se move usualmente ou ocasionalmente. Logo, toda a imagem de uma cidade ela se torna difícil se as ruas de maior importância são difíceis de identificar ou são confundíveis. Assim, as ruas devem ser totalmente identificáveis e possuem uma continuidade, visto que as pessoas dependem dessa qualidade. Em relação às vias principais do Feitosa, temos que destacar essa via principal, que é a Avenida Governador Lamenha Filho, a qual ela tem uma extrema importância, visto que ela serve como eixo central, interligando diversas ruas secundárias que se ramificam a partir dela. Ela também é uma via que se caracteriza por cortar o bairro, já que toda a sua estrutura dá acesso às circulações pelo bairro e também leva até a próxima avenida principal, que seria a Avenida Jucá Sampaio. Os cruzamentos eles desempenham um papel importante na organização da cidade e também na segurança viária. E os cruzamentos eles ocorrem basicamente da convergência entre duas ou mais vias. Eles podem ser uma convergência através de semáforos, também rotatórias, basicamente essa convergência entre mais de uma rua. Para Lynch, os cruzamentos eles são pontos estratégicos onde o observador, a pessoa, o cidadão que estiver passando por lá, pode entrar e se deslocar de um ponto a outro. E o cruzamento da Avenida Governador Lamenha Filho e da Avenida Governador Afrânio Lages é um bom exemplo de um grande cruzamento aqui do Feitosa. E falando mais sobre esse importante cruzamento aqui do bairro do Feitosa, aqui no sentido horizontal é a Avenida Governador Afrânio Lages, que ela começa no sentido do Farol, indo aqui nessa direção para cima do Mangabeira, Jacintinho. E logo acima, subindo a ladeira da rodoviária, a gente tem a Avenida Governador Lamenha Filho, que aqui é o começo do Feitosa. Pelo bairro do Feitosa ser bem movimentado, consequentemente há diversos pontos nodais, que desempenham um papel fundamental na organização e na eficiência das redes de transporte e comunicação.
concentrando o fluxo de pessoas, bens e informações e desempenhando um papel central no funcionamento e no desenvolvimento das áreas urbanas e regionais. Diante disso, um ponto nodal, segundo Lynch, é um local proeminente e reconhecível em uma cidade, que serve como referência importante para os habitantes e visitantes. Esses pontos são centros de atividades e eles desempenham um papel crucial na orientação espacial e na formação da identidade urbana. Logo, como exemplo desses pontos nodais, temos o supergiro, que encontra um grande fluxo, também a rodoviária e o ponto de ônibus em frente, que representa justamente esse fluxo. E também temos aqui o Shopping Miramar como esse ponto marcante no bairro do Feitosa. Os pontos marcantes basicamente são pontos de referência, onde o observador consegue os diferir em relação a todo o entorno, seja de uma cidade, de um bairro, de uma rua, e consequentemente ele consegue se localizar dentro desse local onde ele está através do ponto marcante. Falando de pontos marcantes, a gente não poderia deixar de falar do terminal rodoviário de Maceió, que é localizado aqui no bairro do Feitosa. A sua localização estratégica no centro da cidade a torna um elemento marcante e um ponto vital de convergência para o transporte terrestre, conectando Maceió com diversas cidades e regiões do Nordeste, de Alagoas e até mesmo do próprio Brasil. E o que torna a rodoviária um ponto marcante, além, é claro, da sua função como esse hub de transporte, é a sua arquitetura, que é uma referência aqui para o nosso clima nordestino, com seus grandes beirais, toda essa arborização, que realmente se difere do resto do entorno do bairro do Feitosa. No entanto, os elementos marcantes não se limitam só à questão física, a partir do momento que cheiros, sons e sensações trazem essa memória ao indivíduo de cada forma. E estamos aqui também no supermercado Supergiro, que além de ser um ponto marcante, claro, pelo seu físico, pelas suas cores amarela e azul, que se difere de todo o entorno, também é um ponto de um lugar de atividades do cotidiano, como compras do supermercado, enfim, coisas que realmente ativam a memória de forma individual. O totem Eu Amo Feitosa, localizado ao lado da paróquia Nossa Senhora de Fátima, se encaixa como elemento marcante, principalmente para os moradores da região, pelas suas cores e seu significado. Esse totem está próximo a um dos principais cruzamentos e na principal praça do bairro, trazendo mais destaque ao local. Os limites do Feitosa são claramente definidos por elementos como avenidas movimentadas e cursos d'água, que delimitam seu território e proporcionam a sensação de delimitação e pertencimento. Para Lynch, os limites são fronteiras entre duas áreas de espécies diferentes e podem ter características direcionais. Para ele, funcionam como referências secundárias. Exemplo disso é a Grota do Vale do Reginaldo, que é um limite claro do bairro do Feitosa, visto que seu riacho faz divisão entre os bairros do Farol, Pitanguinha e Feitosa. Além disso, é uma região com um amplo alcance visual, dada sua topografia e um nítido elemento marcante. Localizada no extremo sul do Feitosa, a rodoviária ela acaba fazendo limite com o Jacintinho. Já que a sua localização nessa região traz uma proximidade com a periferia do bairro e tem um papel fundamental na integração desse bairro com outras áreas. E, além do seu limite com o Jacintinho, o próprio terreno da rodoviária ele forma um limite com outras regiões, visto que ele tem essa delimitação todinha e cerca também outros bairros. Alguns edifícios e marcos se destacam na paisagem do Feitosa, dominando o horizonte e servindo como pontos de referência para os moradores. Segundo Lynch, a predominância de uma parte em relação às outras pode ser devido ao tamanho, intensidade ou interesse, resultante da distinção de uma característica principal no todo. Diante disso, a predominância do Feitosa pode ser relacionada à horizontalidade do bairro, afinal, até os prédios presentes na região acabam se igualando na horizontalidade, visto que não passam de 3 andares. Outro exemplo é a torre telefônica, visto que não se destaca comparado à horizontalidade do bairro. Segundo Lynch, a continuidade é a continuação de um limite ou de uma superfície, proximidade em partes, repetição de intervalo rítmico, semelhança, analogia, enfim. Nesse sentido, o bairro, por ser composto principalmente por edifícios horizontais, apresenta essa característica de continuidade. Por exemplo,
O condomínio residencial Artemisia destaca-se como um exemplo de continuidade dentro do bairro do Feitosa. A uniformidade e a repetição de seus elementos construtivos contribui para a percepção dessa continuidade. Uma característica também que confere a continuidade em uma via pode ser a relação das fachadas, da vegetação, e percebe-se que na Avenida Governador Lamenha Filho é possível observar toda essa continuidade devido às fachadas comerciais, que representam também as séries temporais, já que são elementos que o observador se apercebe para além da questão atemporal, incluindo ligações simples de elemento por elemento, onde um elemento está associado ao que o precede ou ao que se lhe segue. Nesse sentido, é observável uma extensa série temporal de pequenos estabelecimentos comerciais locais dispostos em sucessão, resultando na configuração dessa região ao longo da Avenida Governador Lamenha Filho. Portanto, a análise urbana do bairro Feitosa, baseada no livro A Imagem da Cidade, de Kevin Lynch, nos proporcionou maior aprofundamento e conhecimento do bairro do Feitosa e seus elementos marcantes, como a própria rodoviária, seus cruzamentos, suas principais vias, que, juntamente com todos os outros bairros, constituem a cidade que Maceió é hoje. Diante disso, a análise urbana dos bairros ela é imprescindível para o desenvolvimento do planejamento e gestão urbana do local, o que leva para um progresso desse local e um avanço de Maceió. Além disso, a análise urbana em si é muito importante para o desenvolvimento da própria cidade e os bairros que a constituem. Logo, ao entender o estudo de Kevin Lynch sobre a imagem da cidade, é possível identificar que os elementos eles existem de forma isolada. No entanto, existe uma inter-relação entre eles que colocam-os em escala urbana. E isso faz com que o seu conjunto esteja de uma forma satisfatória para que fique coeso para todo mundo. Diante disso, pode-se dizer que não existe um entendimento da cidade como um todo, sem entender a relação entre os elementos que a constituem e o próprio observador e seu entendimento sobre tudo isso. Portanto, o estudo da cidade, com ênfase no urbanismo, ele é muito importante para o entendimento da cidade, dos seus cidadãos e do seu entorno, visto que ela é construída com um senso de comunidade e também com um senso individual de cada um. As vias. Por elas, onde vai ter o direcionamento. Era pra você sair já, mulher, pra eu ler. Pode ir. Estamos aqui hoje, dia 21, no bairro do Feitosa, para entrevistar uma grande figura nordestina, Lampião, que veio diretamente de Pernambuco para cá. Me diga, qual foi o seu objetivo ao vir para cá, para Maceió, e mais especificamente o bairro do Feitosa? O que está achando do bairro até agora? Quais são as expectativas? Como foi a sua chegada aqui na rodoviária? E agora aqui vamos conhecer... Não, grava de lado, é melhor, né? Eita, é verdade. E agora vamos aqui com a gente conhecer um pouquinho da comunidade do Feitosa. Opa, moça, tudo bem? Boa tarde. Posso fazer uma entrevista com você? Não. A gente está fazendo um estudo sobre Kevin Lynch. Você conhece Kevin Lynch? Seu primo? Interessante. Que bom, obrigada, viu? Somos nós. Hello. Tá bem.